já naquela época, né, Ponte, ele trazia essa discussão para a gente de se ensinar por meio de investigação, né? E de que forma? Olha, eu acho interessante, tá ok, moço? O que eu acho interessante é que, certa vez, eu estava dando aula num curso na área de saúde, né? Trabalhando com bioestatística, e eu ensinava nas turmas de enfermagem, fisioterapia, biomedicina e eu não lembro se teve outro curso. Acho que para mim eram 4 cursos, 3 ou 4 cursos que eu ensinava a disciplina de bioestatística, que estatística é uma parte da matemática, né? A gente que é matemático, a gente tem aí a chancela, digamos assim, para ensinar em um curso de estatística, a disciplina de bioestatística. Então, nesse curso, né, no caso, no curso específico de enfermagem, eu fazia da mesma forma como eu sempre fiz em toda a minha didática, eu sempre fui tem a prova, os estudantes fazem a prova, quando termina, a gente corrige, leva para a aula, aí eu apresento a, a prova para os estudantes, e aí depois, no final do curso, assim, depende da faculdade, na época era uma faculdade particular, a gente só podia entregar as provas no final de tudo, né? A gente retia as provas e no final da disciplina, na terceira prova, os alunos vinham e a gente entregava todas as provas e para mim era até bom porque diminuía a quantidade de papel nos meus armários. Mas tinha instituição que não podia, a gente tinha que ficar. Aí eu tinha que esperar o São João, né? Tinha que esperar o São João para poder tocar fogo, né? Porque eu não ia ficar com aquela papelada lá, porque só ia dar barata. E aí, nesse curso de enfermagem, foi interessante porque eu entreguei as provas, né? Entreguei, tá? Como eu fazia. E aí, no início do semestre seguinte, teve uma reunião, e numa das reuniões dos professores, eles vieram fazer uma reclamação direta, porque tinha um professor novato que estava entregando a prova para os estudantes. E aí isso forçava, né, com que os outros professores também tivessem que entregar as provas. Mas a regra no curso, pelo menos no curso dessa área, da área da saúde, de enfermagem, era que os professores não podiam entregar a prova, mas eu não sabia e não nem fiz por maldade, né? Então, o que que acontece? Eu digo, meu Deus do céu, tá, tudo bem, não vou mais entregar as provas, encerrou o problema, tal. E aí veio a curiosidade, né? E eu perguntei para a professora lá, a coordenadora do curso, por que é que os professores da enfermagem não entregavam as provas para os estudantes. Ele entregava, o estudante olhava a prova, conferia a nota e segurava, né? Guardava lá nos armários dele. Eu imagino que o curso de enfermagem teria que ter um prédio só para guardar prova do estudante. Desnecessário, né, no meu ponto de vista, mas enfim. Então, onde é que eu quero chegar com essa história? É que, quando eu perguntei para a coordenadora, ela disse, Ricardo, é porque é o seguinte, tem a professora que se incomodou com isso aí, ela me explicou que, se você entregar a prova, ela vai ter que entregar também. E como ela repete as questões da prova, pulando um semestre e o outro, né? Aí, se ela entregar as provas, os estudantes vão saber praticamente da resposta das provas, né? Porque os estudantes são tudo. Olha, estudante é tudo mala, né? Vai pegando dos semestres para frente, e aí, opa, vamos ver qual foi a prova que Ricardo aplicou né? No semestre da frente para saber como é que é a prova e já vai que ele repete as questões. É? Nunca fizeram isso, morde para fazer que nem morde para ver se sai sangue. Eu já nasci professor, por acaso, eu nunca fui aluno. Ele morde para ver se sai sangue. Eu nunca fui aluno. Tá? Então, ora, né, vamos procurar, né, no semestre lá da frente para saber como é que são as provas de Ricardo e a gente já vê como é que vai fazer isso aí. Aí o que é que acontece? Aí eu, poxa, tá, tudo bem, mas enfim, eu acho que isso é uma coisa meio que ultrapassada, eu falei para a coordenadora, né? E aí
quando você tem um conteúdo e que você faz, por exemplo, pelo menos um mapa conceitual, né, daquele conteúdo que você quer estudar, ou que você está, no caso da gente, professor, né, vocês como futuros professores, querem ensinar, você, através de um mapa conceitual, você vai ver que relações esse conceito faz, né, para ser dito significativo. Ou seja, que forma eu vou articular isso, né? O que vem antes e para onde vai? Quais os conhecimentos prévios que estão atrelados a esse conceito, para que a gente possa desenvolver esse conteúdo e, sobretudo, que os alunos possam também ter a aprendizagem e o desenvolvimento que é necessário para os estudantes, né? E aí, o que me incomodou foi justamente esse, cara, essa professora nunca leu esse texto, né? Ensinar, investigar, ensinar e aprender. Eu acho que ela não leu coisa do tipo. Porque o que é que nos incomoda nessa situação? É você saber que, independente de qual seja a área do conhecimento, né, seja ela, como eu falei, seja ela qual for, não só matemática, mas qualquer área, a gente pode, por bem, né, promover um ensino por meio de investigação, por meio de projetos, por meio de situações que motivem os estudantes, né, de tal forma que eles possam aí estudar o conteúdo e o conceito de forma bem mais ampla. E aí vocês vão ver no texto, a gente vai conversar daqui a pouco a respeito, já trazendo aí para esse texto de Ponte, né, de João Pedro da Ponte, ele faz essa relação quando você chega, por exemplo, no caso específico do curso de enfermagem, aí eu falei, professora, mas me diga uma coisa, como é que a senhora faz suas provas? Ele disse, olha, Ricardo, digamos que, eu vou dar um exemplo bem simples, digamos que eu faça a pergunta para os estudantes, né? Não foi essa a pergunta, ela estava só dando um exemplo ilustrativo, né? Digamos que eu pergunto para os estudantes qual é o maior osso do corpo humano, né? Então eu faço essa pergunta para essa turma agora. Aí a turma vai lá e responde. O maior osso do corpo humano é esse, por isso, aquilo, outro, e vem, é o fêmur, que está ligado a não sei o quê, né? Que está associado a papapá, e faz a justificativa da resposta. Quando pular um semestre que vier o outro ou o seguinte, eu trago praticamente essa mesma pergunta, ou a mesma pergunta, né? E aí foi que eu constatei, eu digo, realmente, essa professora, ela não fez uma relação de ensino por investigação e por projeto. Porque se ela faz uma relação como essa, né, ou vocês acham que fez, o que ela fazia? Fazendo uma relação como essa, ela pode, no mínimo, entender que o ensino por investigação ele pode ser muito bem feito por buscas, simplesmente uma das formas, né? É por busca em sites fazer busca em sites. Né? Se você tem um site de busca desse aí qualquer, que seja, mesmo que seja um Google da vida, né, que não é recomendado, mas isso é mais para aluno, por exemplo, de educação básica, e olhe lá, que nem hoje em dia, nem os alunos da educação básica estão mais pesquisando no Google. Mas vocês pesquisarem aí numa plataforma de periódicos da CAPES, ou numa base de dados qualquer, de um programa de graduação ou de pós-graduação de uma instituição, né? Da Fundação Lehman, da Fundação Butantan, enfim, tem uma série de bases de dados que vão com certeza permear e fortalecer aí esse campo conceitual para esse estudo. Né? E isso, Lívia, o Google Acadêmico, ele já melhorou muito, mas assim, não é o Cielo, exatamente, não é uma base significativa, né? Assim, vocês precisariam, por exemplo, no mínimo, ir para um Cielo ou um Periódicos CAPES, né? Ou qualquer que seja essa base. Então, quando a gente traz um conteúdo para ser estudado, esse conteúdo ele pode ser socializado
em grupos, né, de estudantes, e esse conteúdo ele ser muito bem trabalhado do ponto de vista da pesquisa, da busca, né? Se eu chegasse para vocês e dissesse assim, olha, se a gente fosse estudar qualquer conteúdo da matemática, né, um conteúdo como, sei lá, equações polinomiais, tá? Polinômios, equações polinomiais, né? A partir dessa enunciação, vocês sairiam aí articulando qual a série, né? Ia fazer um planejamento, né? Porque isso vem justamente de toda uma relação que a gente tem de começar com uma estratégia, um planejamento e a execução, né? Vocês já ouviram falar no filme Uma Mente Brilhante, né? Que ele faz essa relação da teoria dos jogos, né? Então, na teoria dos jogos, é justamente essa relação que a gente traz de estratégia, planejamento e execução, para que a gente possa avançar e desenvolver qualquer que seja o conteúdo, tá? Então, a teoria dos jogos, na verdade, ela não traz o jogo, como muita gente às vezes pensa, a teoria dos jogos é jogar, é alguém ganhar e alguém perder, né? Na própria teoria dos jogos não existe ganhador e perdedor, existe o melhor estrategista, né? Quem fez a melhor estratégia para chegar a atingir um bom resultado. É fato que se vocês, por exemplo, se vocês forem investigar quem são os melhores jogadores de qualquer modalidade, né, de jogo, desde, sei lá, o cara é campeão mundial de dominó, campeão mundial de xadrez, campeão mundial de gamão, campeão mundial de, sei lá, de baralho, de cartas, enfim, né, de pôquer, campeão mundial em pôquer, ou enfim, qualquer que seja o jogo, quando você vai analisar, né, ou estudar um jogador como esse, estudar a mente desse cara, você vai ver que ele tem estratégias de como jogar partindo da sua jogada, né? Existem alguns filósofos que dizem que a melhor defesa é o ataque, né? Ou alguns estrategistas, ou até mesmo treinador de jogos aí de futebol, vôlei, enfim. A melhor estratégia, né, que tem é o ataque, né? A melhor defesa o ataque. Então, você se arma para atacar, né, dependendo de como o seu adversário vai mexer na peça, né? Então, aí o que é que acontece? Nesse caso, a gente precisa entender, né, essa relação que tem, como traz o texto de ponto, que vocês vão ler, né? Aqui, quem leu, vou já pedir alguma ajuda. No que leu, pode ser qualquer parte que leu, não precisa se preocupar muito com isso. Que aí a gente vai avançando, né, na discussão para poder construir as ideias. Quem leu a Alexandra e Geniana, né? Vocês podem falar alguma coisa, Alexandra? Pode dar uma olhada no texto, não tem problema ver aí o que vocês leram, é somente para a gente discutir alguma coisa, que eu vou trazer aqui para a gente falar deles. Vocês, Alexandra, aliás, perdão. Alexandra. Assim, eu gostei muito, pelo menos até onde eu tô lendo, eu tô gostando, abriu muito a minha mente, porque, tipo, foge daquela ideia, daqueles exercícios lá repetitivos e mostra a possibilidade de trabalhar com algo que seja significativo, que tenha sentido para os alunos, com algo que tenha relação com a vivência deles. Então, assim, abre a cabeça, porque a partir do que ele colocava lá nos exemplos dos cálculos que eu olhei, a partir do momento que ele ia fazendo indagações, ia fazendo os alunos dizerem, não, tá certo, mas investigar se o que eles tinham dito estava certo, estava errado, eu acho que é uma forma de aprendizagem muito mais significativa, porque aí você vai investigar o que você está dizendo e aí você vai se empenhar mais, né? Pelo menos eu estou gostando dessa perspectiva. Sim, com certeza. Essa estratégia de não dar resposta, né, a resposta pronta, né, digamos assim, e ao invés de dar a resposta, você motivar por meio de outra pergunta, mas uma pergunta que esteja direcionando
né? Levando o estudante, induzindo a resposta, ao resultado, né? Eu não sei até que parte você chegou. Você chegou a ver a classificação das tarefas? Sim, eu cheguei na página 13, no começo. Ah, ótimo. Você já avançou pelo menos a metade aí, quase a metade do texto do artigo, né? Você já avançou bastante, é muito bom. Muito bom. E aí tem, quando ele traz, por exemplo, os tipos de tarefas, né? Lembra que a gente até comentou um pouco na aula passada, né? Que exercício, né? Ele faz essa diferenciação, né? Você lembra dessa parte? Sim, que o exercício era algo mais fechado, já a parte das explorações das investigações é algo mais aberto. Aí ele Isso, vai fazendo exatamente. as classificações. Porque aí, eu não sei se todos vocês estão com o texto aberto aí, se não tiverem, peguem para a gente, para vocês não ficarem sem entender quem puder, né? Eu acho que, não sei se tem alguém que está de celular ou não está com o texto próximo, não tem como ter acesso, mas quem tiver, por favor, pegue o texto aí para ir acompanhando, né? Ele traz essa parte, exercício, problema e tarefa de investigação, né? Ele faz essa diferenciação, né, Alexandre? Isso. Então, isso aí é uma provocação interessante, porque leva a gente a entender que não existe só um tipo de tarefa, né? Um tipo aí a gente tem os exercícios, tem os problemas e o problema de investigação, como ele Exatamente, porque a gente costuma associar muito a matemática a listas de exercícios e você vai fazer exercício e calcular e não mostra outras possibilidades para os alunos. Exato. Você toda hora, porque associa muito a isso, matemática, exercício, matemática, exercício. E não é, né? Não é só isso, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus não é só isso. Inclusive, fala numa parte do texto que é uma das características que eles associam à matemática, a parte dos exercícios. Falou em matemática, está falando em exercício. Tem esse pré-conceito, né? Que no caso seria uma má formação de um conceito da matemática, né? Acreditar que a matemática ela é só exercícios de fixação. Mas é porque a questão de... Opa, Lívia. Quer falar alguma coisa? Tá, pode falar, Lívia. Matemática é ciência. Alguém pode me ajudar nisso aí? Eu acho que a gente comentou na aula passada, não comentou? Nós comentamos. Liga, mulher, você. Não, é porque ele falou agora. Nós estávamos na aula. Que comece a sessão do tribunal. Aí a professora estava falando sobre isso, que matemática era uma ciência. Cheguei. Só que na aula passada, aqui de matemática, nós comentamos que matemática era uma ferramenta para fazer ciência. Aí a gente ficou, eu digo, vai ter aula de matemática, a gente vai ter que perguntar a ele. Aí, perguntando. Pois é, agora o senhor está contra a parede. Nos explique essa situação. Porque ela tanto falou que matemática era ciência, quanto matemática era uma ferramenta, e agora a minha cabeça está um nó. Eu não sei mais se a linguagem era uma tecnologia nos antepassados, se a ciência era uma matemática, se a matemática era uma ciência, e é isso. Ah, entendo. Joana fala o contexto que ela falou. Primeiro, ela falou que eu esqueci até o autor, que ele usava a matemática como uma ciência, como forma de resultado, de mostrar os resultados da ciência. Ele usava a matemática, e mais na frente ela explicou que outro autor, que eu esqueci o nome, dizia que a matemática era uma ciência. Só isso. Jovem, acho que foi Platão, não? Que ela se baseou. Quem? Só que... Platão. Eu não sei, eu sei que ela citou dois, só que um disse que era uma das ferramentas e o outro afirmou que era uma ciência. Só que no começo, quando ela começou a falar sobre matemática ser uma ciência e matemática ser uma ferramenta, eu perguntei a ela se existia algum filósofo
que contradizia essa questão da matemática ser ciência. E ela falou que os que ela leu, nenhum deles contradizia. Aí depois ela falou que a matemática seria uma ciência, porque mais para frente teria essa explicação da matemática ser uma ciência. E depois ela falou que a matemática era uma ferramenta. Tá bom, Lívia. Era uma ferramenta da ciência. Aí a gente ficou com nó na cabeça, professor. Não, é simples. É vocês primeiro perguntar para ela qual é o conceito de ciência e, segundo, por que a matemática não participa do Prêmio Nobel. Era isso que eu estava tentando lembrar, que você falou que a matemática não era considerada ciência porque não participava de não sei o quê, e eu tentando lembrar e não lembrava. Pois é, os cientistas... Mas, gente, deixa eu falar. Josilene, ela está certa. Por quê? Vocês estão fazendo uma tempestade no copo d'água que nem eu fiz. Eu também fiz o mesmo questionamento que Joana está aí louca, que Lívia está aí louca, mas que ela não falou propriamente que era isso ou era aquilo. Ela só estava citando as concepções dos estudiosos. Foi isso que ela falou. Entendeu? Eu também estava entendendo errado que nem vocês. Lívia, eu vou dar muito em você. E ela explicou isso várias vezes enquanto Joana estava questionando ela. Ela disse assim, e é tanto que ela sempre frisava, o que eu li, não. Ele fala isso, isso e isso, mais na frente você vai entender. Ela sempre dizia, espera um pouco, espera um pouco. Aí, quando foi na frente, ela leu que tinha afirmado que ele considerava como ciência. Sim. Outro, antes, que usava a matemática como uma ferramenta. Entendo. Não, existe alguns estudiosos que ainda entendem, né, e que pensam a matemática como ciência. Mas os próprios cientistas não entendem a matemática como ciência porque tira a matemática do Prêmio Nobel, né? Deixa o Prêmio Nobel para as ciências, né? Química, física, matemática, biologia e as guias da vida, sociologia, filosofia, blá, 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 e deixa a matemática por fora, né? Que é tanto que a matemática recebe a medalha Fields. Né? E aí o que acontece? O próprio nome matemática, como eu expliquei para vocês, as dicas das mátemas, é um conjunto de regras e técnicas que são, né, como objetivo, né, que tem como objetivo a resolução de problemas do mundo real. Mas assim, eu respeito, né, a ideia dela, mas assim, se vocês forem no departamento de matemática de qualquer universidade do departamento de matemática, eles vão dizer para vocês e vão provar que a matemática não é ciência. Ela vive em função de trabalhar para a ciência, né, em seus modelos, né, a criação de modelos para atender às ciências, assim como, por exemplo, a própria estatística. A estatística, ela é uma parte da ciência, da matemática, né? Até a gente brinca dizendo que é a ciência da mentira, né? Porque trabalha com o erro, mas aí já é uma brincadeira, né? Assim, é uma ciência do erro, é uma ciência que trabalha com o erro, essa ciência da mentira. Mas, enfim, eu acho que é bom digamos assim, essa discussão, né? É bom que tenha uma professora também que traga uma concepção, tá? E aí aguça mais o pensamento de vocês e a busca por essa Professor, tem algum autor ou filósofo ou cientista que queira provar que realmente a matemática não é uma ciência? Porque, como a gente viu, o que ela falou foi mais filósofos. E como o senhor falou, os cientistas defendem muito isso, que a matemática não é a ciência. Tem algum que a gente, assim, que o senhor conheça, obviamente, e diz assim, não, ele prova que matemática não é ciência e não é um instrumento de ciência, enfim. É muito na filosofia de Hume, né, de David Hume, na filosofia, eles trazem essa discussão, é uma discussão muito filosófica mesmo. Mas, assim, não é uma preocupação de nós matemáticos isso, entende? Assim, se é ciência ou não, a gente gostaria que fosse, mas se os caras não excluem a gente do prêmio Nobel, então, paciência. Mas a maior preocupação do matemático é atender
às necessidades do problema do mundo real, né? Se a gente ficou excluído, infelizmente, foi por opção deles. Mas, enfim, é muito bacana isso, né? Porque tem essa parte filosófica que fica defendendo que sim ou que não, mas vocês vão achar professores dizendo que a matemática é ciência, entende? Isso aí não é todo mundo. É como, por exemplo, uma coisa bem simples, saber que tem professores de física que não sabem, por exemplo, que Einstein veio comprovar a teoria da relatividade em Sobral, aqui no Brasil. É coisa muito mais simples, mas o cara que é professor de física, eu acredito que ele deveria ter essa informação, pelo menos, entende? Mas é bom, gente, isso é muito bom, a ciência ou não ciência é isso, é a gente entender, né, o que as pessoas trazem para a gente formar nossas ideias, entende? Poderia perguntar à professora por que a matemática não participa do Prêmio Nobel, né? Mas aí não sei qual é a resposta que ela vai dar, mas enfim, tá? Então, voltando aqui para o texto, a gente tem dessas partes que ele traz aqui de relação, tá tranquilo, Lívia, imagina. Dessa parte aqui do texto, que ele traz investigar e aprender, né, a gente também pode pensar em uma relação que é feita baseada em projetos, tá? Mas aí você poderia dizer, ora, como é que a gente pode fazer com que os pequenininhos, né, os estudantes, os pequenininhos lá, já venham trabalhar com esses projetos? O projeto, ele é uma provocação, digamos assim, de um fenômeno didático que emerge em sala de aula. O fenômeno didático, ele emerge de sala de aula. Ou seja, é uma proposta que pode vir tanto do professor, quanto vir dos estudantes, né? E aí, nesse processo, é que vão surgindo, né, as perguntas, os questionamentos, né? Porque, do ponto de vista aí, puxando já para uma metodologia, se a gente for pensar na metodologia, existem inúmeras, né? Vou citar só uma. A metodologia de resolução de problemas, que tem uma na matemática, que é o ensino da matemática através da resolução do problema, que é uma metodologia, ela busca provocar os estudantes dentro desse ponto de vista, né? Fazer com que os estudantes sejam motivados por meio de um problema do mundo real, mas que esse problema ele surge aí em sala de aula, e a partir disso, a gente começar a fazer os questionamentos. E esses questionamentos, eles surgirão, né, de acordo com essa problemática que surgiu em sala de aula, né? Tudo vai ser dessa forma. Então, você poderia dizer, mas como é que é isso na prática, Ricardo? Imagina que vocês vão fazer um levantamento, né, para você dissesse assim, eu quero comprovar se de fato esses dados que o pessoal apresenta sobre a pandemia na minha cidade, eles são de fato dados reais, né? Ou são fatos que os caras estão chutando aí para comprar vacina ou para ganhar dinheiro para o município, ou sei lá o quê, tá? A partir do momento que você tem essa problemática, você quer saber, ora, por exemplo, vou dizer que eu estou em Natal. Então, em Natal, eu nem sei, eu vou chutar aqui um dado, mas eu nem sei se é isso. Se for, vocês me ajudem. Digamos que em Natal foram constatados até o momento 10 mil casos de Covid. Estou colocando tudo situação hipotética. E aí eu quero, de fato, entender se esse número é real. Né? Se esse número é real. Imagina que eu estou com meus estudantes e os estudantes falam, 10 mil casos de morte de Covid, por Covid em Natal. Né? Como é que a gente pode validar esses dados? Estatisticamente, né, o que é que a gente pode pensar? Ora, primeiro,
para que eu parta dessa hipótese, eu estou partindo da hipótese que, desde que começou a pandemia até o dia de hoje, 4 de agosto, morreram 10 mil pessoas, né? E eu quero constatar se isso realmente é fato. Ora, eu preciso partir agora de uma coleta, né? E não pegar mais esses dados que estão ali, mas eu seria um trabalho exaustivo, mas sair catando esses dados aí nos principais hospitais, né? Ou essas informações que tem, eu sair buscando, não pegar já pronto, para daí fazer todo o cálculo e chegar nessa conclusão, né? Obviamente, e eu não sei se vocês estão percebendo, que a partir do momento que você quer validar um dado, você vai com uma intenção, mas surgem outras intenções, outras provocações e outras hipóteses no caminho, tá? E que essas outras provocações e hipóteses, elas também podem dar uma resposta para esse dado que você quer, sem você ter nem pensado em como chegaria a essa resposta. Então, nesse sentido, o que você vai envolvendo aí de conceitos, de questionamentos, de elementos fundamentais para o conteúdo, não só da matemática, mas de outras áreas que você esteja relacionando, né? São indagações, hipóteses que são levantadas e teses que são realmente, de fato, comprovadas, que vocês nem espera que elas viriam a aparecer, né? A gente partiu de uma hipótese para chegar a comprovar essa hipótese, por meio de tese, levantando esses dados e fazendo o cálculo e comprovando. Mas, a partir disso, surgem outras hipóteses. Então, isso acontece com outros conteúdos, por exemplo, quando a gente está tratando em sala de aula, né? Se a gente, mesmo que eu faça um levantamento eu vou trabalhar com um determinado conteúdo, eu faço todo um mapeamento de pré-requisitos para esse conteúdo, né? No momento que eu estou com os estudantes em sala de aula, esses elementos eles vão variar por um próprio fenômeno didático que acontece em sala de aula. Então, são proposições como essas, né, que a gente entende ser aí um ponto de vista investigativo, com o objetivo e o foco de ensinar e aprender, porque nessa relação, quando a gente está fazendo toda essa atividade, que a gente pode considerar como um modelo matemático, essa atividade leva o desenvolvimento do aprendiz, né? Consequentemente, essa aprendizagem, ela é... E aí a gente pensa até Vygotsky, né? Como é que Vygotsky trazia isso? Esse desenvolvimento cognitivo, né? A aprendizagem, ela se consolida a partir do momento que a gente percebe que o estudante teve aí um desenvolvimento e teve uma tomada de decisão ou uma tomada de consciência que ele já pegou a partir, né, desse novo conteúdo que ele aprendeu. Acho que vocês lembram aí quando vocês estudaram aí essa teoria histórico-cultural que traz essa relação de Vygotsky, né? Então, Geniana, tudo bem com você, moça? Tudo bem. O que é que você pode contribuir para a gente no texto? Vamos lá, você conseguiu ler alguma coisa aí? Li só 3 páginas. Não tem problema, vamos lá. Mas, assim, o que deu para me compreender sobre essa investigação, que é muito importante, né? Não somente nas outras matérias, como na matemática, para se chegar a um objetivo comum. A investigação surge de uma forma que ajuda tanto o educador a entender a dificuldade que o aluno tem, né? Sim. E aí, através disso, ele vai pesquisar uma forma de ensinar, através dessas investigações. E o aluno vai se adaptar, com certeza, a essa forma. Isso, exatamente. E aí ele traz, eu acho que, deixa eu ver aqui no texto, né? Se vocês tiverem com o texto aí, me acompanhem, por favor, né? O texto traz aqui, no início ele começa, né? Tradicionalmente, ensino e investigação são atividades distintas, o que o investigador descobre ou inventa, o professor, no outro tempo ou no outro contexto, ensina a seus alunos.
Essa separação entre investigar e ensinar tem vindo a ser questionada do mesmo modo que se tem vindo a pôr em causa a existência de uma separação incontornável entre investigar e aprender. Afinal, quem investiga está à procura de aprender e quem aprende pode ter muito interesse em investigar. Né? Isso é uma coisa que, depois que a gente torna professor, não tem mais como fugir disso. Desse modo, parece pertinente revisitar os conceitos de investigar, ensinar e aprender e analisar o modo como se podem interligar no processo de ensino-aprendizagem da matemática e na atividade profissional do professor dessa disciplina. É o que procurarei fazer, tendo por base, aí ele traz os exemplos de atividades, projetos de educação matemática. É como se o texto quisesse nos passar que a investigação vai andar sempre junto do ensinar, né? E aí vai trazer benefícios para o aluno. Isso, exatamente. Extremamente significativo do ponto de vista que, quando a gente deixa um pouco de lado o método tradicional, veja, não é que a gente vai abandonar o método tradicional. O método tradicional é um método também de ensino. A gente jamais pode abandonar qualquer método que seja. É um método ultrapassado, mas tem hora que o tradicional é o que funciona. Vai depender do contexto, né? Por exemplo, como é que vocês podem querer trabalhar com projetos ou com investigação em estudantes que são concurseiros, em estudantes que vão fazer Enem? Entende? Ali, a ideia é outra. Enem e concurso, me perdoam e me permitam a palavra, é adestramento. E adestramento da pior forma possível, porque não tem coisa pior do que você ver um estudante de Enem, esses meninos de cursinho, eu tenho pena, eu já trabalhei, eu já dei aula em cursinho, né? Eu dava aulão em cursinho e eu ficava ali, é o faz de conta, robô, são verdadeiros robôs, né? É o famoso faz de conta que ensina, que a gente faz de conta que aprende. Sabe, o professor de cursinho é o dinheiro... A gente não pode dizer que nenhum dinheiro é fácil, mas, digamos assim, é um dinheiro mais fácil, porque a gente já entra na sala de aula com a apostila pronta. É mecanizado. Então, assim, já entra com a apostila tudo pronto, os exercícios tudo feitinho. Aí vai lá, aí faz aquela aula show, aquela palhaçada toda, e os alunos acham bacana, faz de conta que né? É o showman, o professor Ricardo Braz e tal. E, caramba, tem uma pena daqueles coisas. Gente, não existe uma forma de avaliar ninguém como esse Enem. Vocês já perceberam como é que os meninos fazem? Os coitados dos meninos do terceiro ano, por exemplo, eles têm que ser adestrados, entre aspas, até na forma do período da aula, gente. Isso é desumano. Eles precisam estar... outra vez, um colega que é dono de cursinho, ele falando, a gente precisa, Ricardo, infelizmente, adestrar os meninos até para o tempo que eles vão ficar sentados. Então, os meninos chegam já no primeiro dia de aula, eles vão ter que ficar 4, 6 horas sentados. Praticamente, sem ir no banheiro, só vai nas últimas, não sai para comer, só vai, assim, é que nem gado preso. Ricardo, no psicológico dos alunos. Como é, Geniana? Como é? Não entendi. Sem contar no psicológico dos alunos. Exatamente. Todos abalados. Exatamente. Não, é horrível. Aquilo ali não é forma de avaliar de jeito nenhum. Professor, boa noite. Boa noite, o senhor Dani. falou agora do Enem. Eu tenho uma sobrinha que ela fez o Enem 5 vezes para medicina. E, assim, ela arrasa na redação e tudo, mas quando chega na matemática, ela tem um ataque de pânico. Ela já foi para o psiquiatra, psicólogo, já tomou remédio controlado e tudo. Mas, assim, eu não sei o que é. Ela faz cursinho lá no Ciências Aplicadas. E é impressionante, todo mundo fica assim. A menina é super inteligente, mas quando ela chega na matemática, ela dá um surto. Pois é, isso é Alexandre, eu conheço Alexandre lá de Ciências Aplicadas, eu conheço o pessoal das Ciências Aplicadas, mas assim, não é só Ciências Aplicadas, sabe, é qualquer cursinho que ali, infelizmente, é um adestramento que se faz, né, é um adestramento. Não, assim, eu falei o Ciências Aplicadas porque ela é top dos top, né, para quem está fazendo medicina. Então, por isso que eu citei ele, mas, assim, eu estou falando do psicológico dela, entendeu? Não, por ela ter uma preparação, 5 anos que ela estuda no Ciências Aplicadas,
E por ela ter uma boa preparação, mas quando ela chega na prova do Enem, que é matemática, ela desmaia, ela passa mal. É triste. Meu Deus. Infelizmente. Professor, Oi, Rosilene. pode falar com a Daniela, depois eu sigo. Pode falar, Jojo, terminei. Não, é porque eu lembrei agora de um professor, eu estava olhando aqui o texto, e no artigo ele relata, né, que ele realizou várias investigações, vários tipos de aprendizagem para aquele aluno chegar naquele resultado e se tornar independente. Só veio na minha cabeça, o meu professor de matemática do 2º ano, que foi o mesmo que eu ia sendo reprovada. Uhum. Ele sempre ensinava da pior maneira possível. Ele, tipo assim, tem várias maneiras de você aprender aquela conta e tal. Ele sempre ficava na parte mais difícil. Sempre ensinava a gente na parte que ele amava ver a gente sofrendo. E tinha várias possibilidades de fazer, inclusive alunos que desafiavam ele, tipo, ele dizia, duvido você fazer essa questão aqui no quadro, aí os alunos iam lá e faziam de uma maneira mais fácil, e a gente ficava, nossa, professor, por que o senhor não ensinou dessa maneira pra gente e tal? E ele ficava, tipo, bravo, porque ele não queria que a gente aprendesse de várias outras maneiras, e sim, só da maneira que ele ensinasse, que era uma maneira mais difícil, e uma maneira que castigava muito a nossa cabeça. Principalmente aquelas pessoas que tinham muita dificuldade em matemática, ou seja, ele não dava gosto, ele não fazia questão que a gente aprendesse aquilo, ele só fazia aquela maneira robotizada e que se a gente aprendesse ok, se não aprendesse tudo bem para ele, o salário dele está na conta e tal. E é isso. Isso é muito triste, porque eu vejo alguns livros atualizados de matemática agora, principalmente na educação infantil, e antes das questões, né, tem várias maneiras de ensinar a matemática, as continhas, inclusive de abrir os números, né, que eu esqueci o nome, que tem um nomezinho científico. Existem várias maneiras deles fazer, como é que eles vão fazer a divisão, a multiplicação, de abrir a conta. E nisso, falta muito, principalmente nós, que somos mais velhos, não tinha isso para a gente. No ensino médio, meu ensino médio de matemática foi péssimo. Eu não sei de nada. Para o senhor dar uma noção, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Sim. Eu fui aprender divisão um dia desses, porque eu não sabia. Sim. Eu fui aprender para poder ensinar a menina que eu dava aula particular, porque ela estava no 5º ano e já estava na hora dela aprender, então eu tive que fazer várias aulas pela internet, ver umas maneiras de ensinar ela, e ela pegou facilmente, ela pegou comigo coisas que não pegou com o professor dela, que também agia dessa forma. Uhum. Imagino. Rita tá com a mão levantada, cadê Rita? Pode falar, moça. Pronto, a minha situação foi a mesma que Josilene. No meu ensino médio, eu passei o 2º ano todinho sem aula de matemática, e no 1º ano eu fui tirada de sala por ter confrontado o professor e feito a questão no quadro e acertei a resposta de outra maneira. E fui tirada de sala, porque ele não aceitou que eu respondi a questão. Ah, meu Deus do céu. É isso. Esse foi um dos grandes problemas, né, que nós tivemos. Obrigado, Alexandre. Esse é um dos grandes problemas que nós tivemos com a matemática, né? Infelizmente, eu também passei por isso, algo parecido. Eu passei por professores que viviam em pedestal, né? Aquele que aluno aí, né? E eu aqui, né? Para quê? Boa noite. Eu não sei se eu falei para vocês, mas no curso de matemática eu estudei na Federal de Pernambuco. Aí é que os professores eram arrogantes na época, viu? Muito, não era um pouco, não. E certa vez a gente foi chegando na sala e uma colega deu boa tarde ao professor. Boa tarde, professor. Ele simplesmente disse, boa tarde por quê? Boa tarde para quê? Por que você não se preocupa em estudar? Para que está dando boa tarde? Desse jeito. Aí a menina quis chorar, né? Aí a gente olhou para ela, deixa isso para lá, que isso é um cavalo batizado. É melhor a gente estudar e tu deixar esse cara de lado. Então, assim, o grande problema da matemática, como
Josilene falou, e Rita também, Rita falou aqui, essa situação, Rita, que, Daniela, a menina chorou, com certeza. A menina, não é a gente quem segurou, mas ela chorou, ela não segurou, não. E o grande problema é esse, né? A gente tinha professores que, quando eles realmente, de fato, sabiam o conteúdo, ensinavam, mas tinham muitos que sabiam para eles e faziam questão de não transmitir para o aluno, mas não era numa forma significativa e pensando no aprendizado, porque se fosse, a gente poderia dizer, não, aí ele tem uma metodologia, né, muito bom. Joana, mas com certeza. Então, o professor, se ele fizesse, porque vejam a grande diferença. Uma coisa é vocês chegarem em sala de aula e começar a trabalhar com o estudante de vocês, fazendo sempre uma nova pergunta e não dando a resposta, né? No início, os alunos não acostumam, né? Mas e tem aluno que diz, a professora não diz porque, ou o professor não diz porque não sabe, né? Foi, Daniel? A professora não responde porque não sabe do assunto. Tem alunos que falam isso, mas não é. Isso é uma estratégia de aprendizagem significativa em que, na hora que você não dá a resposta para o estudante, mas responde ele aproximando ao resultado, faz com que ele crie seus modelos mentais, suas aproximações, ele aprenda até por erro e acerto. Lembram de Skinner? Lembram de Skinner? Vocês estudaram Skinner? Isso, pronto. Então, é aquela coisa de estímulo-resposta, estímulo-resposta. Só que esse estímulo-resposta, eles mesmos vão provocar e serem provocados na hora que você responde com uma nova pergunta, né? Lembra da aula passada quando a gente falou, quanto é que é 1 mais 1? Aí alguém falou 2. Aí a gente disse, é 2 de fato? Tem algo que pode representar. Então, assim, eu nem dei a resposta, nem disse que sim e nem disse que não, né? Jamais você pode dizer, está errado, né? No caso, como Daniele relatou aqui, no caso, é sua prima, Daniele, não lembro agora quem você falou. Sobrinha. Sobrinha, né, Daniele? Imagina, né, que a sobrinha de Daniele, ela fosse aluna de um professor desse, que é bem provável que ela tenha passado por um trauma, de um professor que fez algo do tipo, né? Sei lá, de repente ela pegou um professor, né, que pode até chegar a chamar de burro, porque tem professor que chama aluno de burro, né? Você é burro, você não aprende nada, né? Você não é capaz, ou então não... Professor, ela sempre estudou em escola particular, estudava na FASEX, depois da FASEX estudou lá desde criança, depois terminou o ensino médio, aí depois foi para o Ciências. Aí estudou no Ciências durante 5 anos. Agora ela entrou para odonto. Ela passou no Enem, ela desistiu de medicina e está fazendo odonto na UFRN. Entendi. De alguma forma, ela deve ter sofrido algum trauma, nem que seja pelos colegas, que às vezes, ela pode pensar assim, que minhas melhores amigas, quem são afinal, né? Estão tirando nota boa, estão conseguindo avançar. As amigas dela todas passaram em medicina, no primeiro Enem, ela não. Pois é, aí isso pode ser um trauma que ela pegou, né, para ela. Minhas colegas todas conseguiram e eu não. Então, eu sou incapaz, psicologicamente fica nisso. E que amiga, né? Porque tá ok, Messia, fica à vontade. Porque, enfim, cada um agora foi para uma universidade, ela foi para odontologia, as outras foram para lá e ninguém mais quase se vê, né? Boa noite, Messia. Tá? Então, pode ser desse tipo e pode ser também a questão do professor, de como ele se comporta dentro de sala de aula para passar esse conteúdo para os estudantes, né? Então, como a gente estava falando, o método tradicional, que toda essa discussão veio quando
simplesmente a gente trouxe à tona o método tradicional de ensino, né, que mesmo permeando tudo isso aí que a gente viu, que são pontos que a gente pode entender como pontos negativos, ou pontos que traumatizam, ou pontos que, né, têm seus pontos, mas também tem um lado significativo da aprendizagem, né, digamos, não para a sobrinha de Daniele, mas tem pessoas que são concurseiras mesmo, que chegam lá no Enem, encaram de uma outra forma, e o método tradicional, para eles, é o método que resolve. Nesse momento, é o método tradicional. Não adianta você vir com projeto, não adianta você vir com pesquisa, com investigação, não adianta. Cada caso é um caso. É como, por exemplo, quem vai estudar matemática pura, né? Esqueça projeto, esqueça a investigação, entre aspas, né? Existe uma investigação também voltada para o bacharel, para matemática pura, digamos assim. Professor, pronto, meu marido, ele é concurseiro. Uhum. Todos os concursos que ele fez, ele passou, né? Ele estudou matemática pura. Uhum. E tem a pós, aí todos os concursos que ele fez, ele passou em primeiro lugar. Pois não deixa de ser um método. Então, eu estou falando isso para vocês entenderem, porque muita gente às vezes diz, o método tradicional não se usa mais, não presta para nada. Não é assim. Não existe um método que não presta, não existe. Todo método tem sua aplicação, tem seu momento, tem sua relação, né? Ricardo, foi seu professor. Então, o que é que acontece? Nesse caso, a gente tem... E aí, cabe a cada um de nós aqui sabermos quais são os pontos positivos e negativos desse método e em que situação a gente trabalhar com ele e usar o método tradicional, né? Advindo aí da matemática moderna, com o posicionamento que a gente traz da matemática moderna, que veio surgir em 1950, né, no século passado, todo esse movimento surgiu em Portugal. Então, o contexto em que Ponte escreve esse texto, Investigar, Ensinar e Aprender, ele retrata ainda essa ideia, né, do início de todo o movimento da matemática moderna que surgiu em Portugal. Essa preocupação, ela surgiu exatamente, por quê? Porque os americanos e os europeus entenderam que existia uma corrida aí em busca de tecnologia, como a gente ainda hoje também tem essa corrida, né? A gente falou, inclusive, na aula passada, que todo conhecimento, ele é temporal, né? Ele vai depender da mesma forma. Por que a gente estuda? Porque a gente tem nossos motivos, nossos interesses, nossas intenções, nossas expectativas. Todo e qualquer conhecimento, ele é um conhecimento de uma necessidade temporal. Então, em 1950, existia uma necessidade ali de dar a resposta à comunicação, né? E de tirar um pouco essa questão mecânica, né? Porque os Estados Unidos percebeu que as pessoas estavam muito fechadas para o pensamento, né? Era aquela matemática praticamente seca. A gente não pode dizer que era uma matemática pura, mas também não era uma matemática aplicada. E daí, quando eles perceberam isso, né, houve a necessidade de ter um grande movimento na Europa, que fizesse com que eles passassem a usar o pensamento, né, as tomadas de consciência para a aprendizagem matemática. Daí, em 1920 anos depois, 1970, com o movimento da matemática moderna já avançando, né, ele se fortalece na França. E por que se fortalece na França? Se fortalece na França porque os franceses começam a montar modelos por meio de estratégia, planejamento e execução, modelos esses que vêm do contrato didático, da engenharia didática, da didática da matemática. Essa didática, ela é pautada na didática magna que vocês estudaram aí, a didática de Comênios, né? Por quê?
A própria didática, às vezes, e tem professores que confundem, né, a didática com metodologia, né? A didática e metodologia é a mesma coisa? Como é que é isso? Né? Aquele professor não tem boa didática. Ou então, aquele professor não tem uma boa metodologia de ensino. Né? Como é que é isso? Então, nesse movimento da matemática moderna, que vem chegando dos anos 70 para cá, então a França se organiza com todas essas áreas de conhecimento. E aí, tanto como eu já falei, o contrato didático, a engenharia didática, a didática da matemática, eles começam, então, a organizar todo um estudo da matemática que sai um pouco da matemática tradicional, né, e tenta enveredar, sobretudo, para a matemática aplicada. E aí surgem Vergniaud, como psicólogo. Sai também a vacina, eu estou com... Ah, tá ok, Joslene. Tá. Tá bom, tudo bem, tranquilo. E aí vem psicólogos, vem estudiosos, vem teóricos, né? Trabalhar aí por quê? Quando você tem um pensamento marxista do capitalismo, né, que está pautando ali, em que o homem tem que servir exclusivamente à sociedade e o homem precisa produzir, né, isso aí é quebrado dentro... É lógico que os teóricos pegam toda essa ideia como base, né, de Marx, a concepção marxista, e trazem essa relação para a matemática agora do ponto de vista do pensar, né? É uma revolução, porque sai de uma matemática tradicional e começa a trabalhar aí a matemática mais voltada para aplicação dentro de teorias. Aí as teorias se sustentam nessas filosofias também, né? A própria teoria das situações didáticas de Rousseau, ela vem tratar da relação professor, aluno e saber. Todo conhecimento que é agora colocado em xeque, ou colocado até mesmo para ser trabalhado em sala de aula, esse conhecimento, que não é um saber, né? Um saber é algo muito maior, algo muito mais contextualizado. Mas o conhecimento, ele precisa aí estar relacionado ao professor e o professor vai relacionar com o aluno. Então, essa relação professor, aluno e saber, que é aí colocado em um triângulo que o teórico Rousseau, ele traz à tona essa aprendizagem por meio da teoria das situações didáticas. E na teoria das situações didáticas, né, imaginem que a gente teria um triângulo equilátero, né? O ideal seria um triângulo equilátero, onde os três lados são iguais. E em cada vértice desse triângulo, a gente teria um ponto desse. Então, digamos que eu tenha o saber, né? Imagina que a gente tem um triângulo equilátero aqui, no vértice superior, o saber, no vértice do lado esquerdo, o professor, e do lado direito, o aluno. Essas distâncias iguais trazia aí um equilíbrio ideal, né? A mesma distância entre professor e aluno, a mesma distância professor e o saber, e a mesma distância aluno e saber. Esse seria o ideal, o triângulo das situações didáticas de forma ideal. Mas aí existem as intempéries, né? Existem as relações didáticas, as relações metodológicas, as relações psicológicas, como colocou Daniel, aí em um conflito cognitivo que foi trazido por agentes externos.
né? Como no caso que ela cita aí da sobrinha dela. Então, nesse caso, esse triângulo ele vai sofrer aí interferências, né? Essas interferências, esse triângulo ele tá o tempo imagine como um triângulo que o tempo todo os lados dele estivessem mexendo, né? Tentando aproximar ou tentando afastar, né? Aqui, né? Os vértices aí tentando se aproximar ou afastar, né? Como se fosse em cada vértice a gente tivesse aí polos positivos ou negativos que seriam a se atrair ou se repelir. Mas essas reações, elas ocorrem justamente por provocações do ambiente. Por quê? Imagine que tudo isso acontece no ambiente daquele contrato pedagógico. Lembram que a gente falou na aula passada, né, do contrato pedagógico? E o contrato pedagógico, ele acontece no momento da aula, né? Onde está o professor, aqui, nesse momento agora, nós estamos aqui num contrato pedagógico. Professor, estudantes e sala de aula. E nesse momento, o que é que acontece? Veja, vocês percebem que o contrato pedagógico, vamos contextualizar essa situação. A gente tem aqui professor, tem aluno e tem o saber. Então, esse contrato pedagógico maior, né, era um contrato que eu poderia estabelecer. Eu digo, olha, eu sou professor, a disciplina é essa, então o saber aqui é os fundamentos teóricos e os estudantes, tá? Então, eu crio esse meu contrato pedagógico, tá certo? Mas, por exemplo, esse contrato pedagógico, Lidiane, me ajuda aqui, moça. Esse contrato pedagógico, ele é único e exclusivo para essa turma? Lidiane? Não. Quem pode me ajudar, então? Não. Não seria único e exclusivo para somente uma sala de aula. Outro professor também poderia aplicar isso em outra sala de aula. Em outra sala de aula. É isso? Quem mais poderia me ajudar aqui? Não sei. Lívia está em dúvida. Mais alguém? Laura, você não falou quase nada. Diga aí, Laura. Me ajuda aí. Não, Daniela falou que não. Quem mais poderia me ajudar? Laura não sabe. Ana Caroline. Vixe, que essas moças estão tudo... Ah, tá, a Lívia pediu para repetir aqui. Veja, vou repetir. Aqui em sala de aula, ou qualquer ambiente de sala de aula, o professor estabelece com a turma um contrato pedagógico. E aí a gente tem professor, aluno e o saber. Então, digamos que eu estabeleci um contrato pedagógico, eu, os meus alunos da disciplina, fundamentos teóricos, né, os alunos da pedagogia, e o saber da aula de hoje, que é o texto ensinar, investigar, ensinar, aprender. Esse contrato pedagógico que eu formei para mim, para essa aula de hoje, ele vai servir para todos vocês? Lívia. Ana Caroline. Luciene. Joana, não. Não. Maria Cláudia.
Mariana. Alguém que mais me ajude. Maria Cláudia está analisando, ok. Isabelle, acredito que não. Isso. Professor, posso falar? Sim, moça. Enfim, da forma que o senhor falou a respeito desse contrato pedagógico em sala, vai servir para todos aqui, eu acredito que não. Porque aqui cada um tem uma forma diferente tem uma divisão diferente a respeito do contrato pedagógico. Não é porque o senhor vai aplicar esse tipo de contrato pedagógico que vai servir para todos, tipo, vai se encaixar em todos. Porque é tipo daquela forma que, tipo assim, eu vou aplicar esse ensino porque eu sei que todos vão aprender. Mas, na verdade, não. Cada um tem o seu tempo, tipo, eu posso aprender super rápido, mas já o meu colega, ele não vai aprender daquela forma, ele vai aprender de outra forma. Tipo, da forma que o senhor estava falando a respeito do professor que aplicava uma forma de ensino de matemática e queria que todos aprendessem como se fosse um robô. E não é dessa forma, exatamente. Cada um tem a sua forma de aprender. Eu posso aprender de uma forma e o outro aluno pode ser que aprenda de outra. Então, tipo, todo professor tem que ter em mente que não é de uma metodologia que ele vai aplicar que 100% da sala vai estar ali, mas ele vai ter que entender que alguns alunos vai ter uma certa, não dificuldade, vai ter uma diferença de cada um. Então, tem que observar isso. Não serve para todos. Exatamente. Lidiane disse que não tinha entendido a pergunta. Pode servir para todos, mas em ritmos diferentes, né, Lidiane? Não, é justamente isso. O que é que acontece? O contrato pedagógico, como ele tem uma relação professor-aluno-saber, esse contrato pedagógico, eu vou ter, por exemplo, hoje aqui nesse momento nós estamos com 30 pessoas na sala, contando comigo, então são 29 estudantes. São 29 cabeças diferentes, são 29, né? Até como Joana falou, cada um tem um tempo de aprendizagem, cada um tem tem as suas concepções, as suas ideias, os seus modelos mentais, a forma de pensar, a forma de tomar decisão, né? E, muito embora não por menos, eu já até falei mais de uma vez aqui, mas nunca é muito, a questão do conhecimento é temporal. Vocês gravem muito isso. Isso, facilidades diferentes, tem concepções diferentes, exatamente, Joana. Então, conhecimento, ele é temporal. Se o conhecimento não fosse temporal, então a minha tese de doutorado ia eternizar. Qualquer tese de qualquer professor ia eternizar. E a gente sabe que na hora que você termina a tese que defende, você já vê coisa para alterar. Não é um trabalho acabado, né? Quem acha que faz um trabalho acabado é que pode ter parado no tempo, né? Porque o conhecimento é temporal. Aquilo ali serviu naquela situação, naquele contexto, né? E foi provado daquele jeito, eu virei doutor. Bom, tá. Mas e daí? Isso, porque as pesquisas vão... Isso, exatamente. Vão surgindo novas expectativas, novas formas de ver, né? Na tese é algo inédito? Mas é temporal. Tá? Então, da mesma forma, vai ser o contrato pedagógico. O contrato pedagógico. Então, aqui eu tenho, nesse momento, tem 29 pessoas na sala, contando comigo, são 28. Então, eu tenho 28 contratos pedagógicos. Cada estudante, a gente estabelece um contrato diferente. Tem gente que participa, tem gente que é mais de ficar ouvindo, né? Aí até mesmo de acordo com as próprias percepções. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo,
né? Tem gente que é mais sinestésico, enfim, vai depender da forma como você percebe. Não quer dizer que porque eu estou calado, que eu não estou entendendo, ou que eu não é bem por aí. A gente sabe que, às vezes, quem escuta é às vezes a gente aprende muito escutando, né? E tem filósofos, tem estudiosos que dizem isso, né? Que o bom professor é aquele que escuta mais do que fala, né? Então, assim, é muito, muito relativo isso. E aí eu tenho aqui nesse momento 28 contratos pedagógicos, né? Agora, esses contratos pedagógicos, eu só estou firmando um visual com Lívia, os restos é tudo foto. Só a Lívia que está com a câmera ligada, eu estou vendo quem é a Lívia, mas o resto eu estou com tudo contrato pedagógico por foto. Não sei nem quem. De repente eu passo lá na UFES, eu não sei mais nem quem é, que eu não vou lembrar a foto. Vocês lembram de mim, que minha câmera está ligada o tempo todo? Olha, Ricardo passando ali, mas como é que eu vou saber quem, né? Para eu conseguir assistir a aula, Lívia, senão você... Ah, tá. Vixe, a aula é ruim desse jeito, você dorme, meu Deus. Não. É porque todas as aulas são desse jeito. Desde que a gente começou assim, eu deixo a câmera ligada, que é para eu ter a obrigação de assistir. É com todos, Entendi. Não é porque a aula seja ruim, é para eu ficar concentrada. Tá brincando, eu sei, entendi, né? Então, são contratos pedagógicos distintos, tá? Que a gente estabelece com cada um de vocês. A Tânia disse, eu estou caladinha, mas estou aqui ouvindo bastante. Tá. Bom, aí vamos voltar aqui para o texto, né? É interessante que quem não leu faça a leitura para entender o que é que ponto está trazendo nessa discussão e como ele faz aí essa relação, investigar, ensinar e aprender, tá? Tem uma parte que ele traz aqui, que é a parte, deixa eu ver aqui, se vocês estiverem com o texto, né, na página 3, que eu destaquei, onde ele fala da aprendizagem escolar da matemática. Ele diz que é o desenvolvimento integrado e harmonioso de um conjunto de competências e capacidades que envolve conhecimento de fatos específicos, domínio de processos, mas também capacidade de raciocínio e de usar esses conhecimentos e processos em situações concretas, resolvendo problema, empregando ideias e conceitos matemáticos para lidar com situações das mais diversas, de modo crítico e reflexivo. Então, essa entonação da matemática foi justamente a provocação que se deu, né, para o movimento da matemática moderna, né? A gente precisaria agora de cabeças pensantes, né? Naquele momento, se precisaria de cabeças pensantes. Não só mais aquele cara que vai para a guerra, né? Que vai atirar e vai matar e só vai servir para força bruta. Não. A partir desse momento, a gente precisa de cabeças pensantes. Tanto que, assim, eles falavam nesse momento, e ainda hoje a gente ouve falar que existem as 5 cabeças pensantes, os 5 homens mais ricos do mundo, né, as cabeças pensantes, que eles definem muitas ações para o mundo, né? Se vai ter vacina ou não para todo mundo, né? Não vamos ter vacina porque a gente não tem essa capacidade de gente não tem água para todo mundo, não tem alimento para todo mundo, então precisa morrer uma parte da população, né? Enfim, são decisões que são tomadas dessa forma. Não é... Maria Cláudia, essa parte me chamou muita atenção, porque geralmente o ensino da matemática... Exato. Mas foi essa preocupação, Maria Cláudia, que se tinha no momento, né? Era quebrar a coisa mecanizada, né? Como você mesmo traz aí, aquela coisa mecanizada, né? Só fórmula, mas aí até mesmo para se entender que relações, ou quais as relações estão
interligadas nesse caso específico. Então, é importante esse modo crítico e reflexivo, né? Toda a postura de a aprendizagem escolar, ela tem que estar nessa sintonia harmoniosa, né? Aí, a gente até pode fazer aqui um diálogo com a BNCC, né? Onde traz a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que traz as competências, né? E nas competências distingue aí as formas de desenvolvimento de raciocínio na forma crítica, né? Por meio de situações didáticas. Aí, essas situações didáticas, ela vem justamente quebrar essa coisa mecanizada de só de fórmulas e fórmulas e fórmulas. Até mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui de um conceito de matemática, né? Veja. Perguntar para vocês, se eu perguntasse para vocês como é que se representa para vocês uma função qualquer, uma função matemática, qual é a forma que se representa? É isso, Maria Clara. Função, qualquer função. Falou em função, o que é que vem na sua cabeça? Uma função matemática. Como é que eu represento? Daniele, vai, cola aí, Daniele. Cola aí com o Ricardo. Professor, tem vários tipos de função, né? Tem a do primeiro grau, tem a do segundo, tem a poli, não sei o que lá. Mas como é que representa? Na sua cabeça, falou em função, matemática. Ó, a Alessandra já deu aí, ó, uma representação. Qual é a representação que vem na sua cabeça? Daniela foi colar lá com o Ricardo. Chama Ricardo. Chega, Ricardo, me ajuda aqui. O professor está perguntando como é que representa uma função. Senão eu vou perder um ponto. Ai, meu Deus. Vou tirar um ponto de Daniela, só porque ela não respondeu. Porque ela tem um matemático em casa, né, gente? Paciência, né? Ainda não vai responder certo? Mas não se preocupe, eu não quero nada coisa elaborada, não. A pergunta que eu estou fazendo é simples, né? Olha, Geniana, o pessoal tá... Para você, como é que é a representação de função? Não tem matemática em casa, né, Lívia? Não, pois é, por isso que eu estou cobrando dela que tem um matemático em casa, né? Foi meu aluno, ele não vai me decepcionar, né? Casa de Ferreira, Dani? Valor do X, tá... Professor, eu disse a você que eu não sou boa em matemática. E Ricardo não está aqui, está na escola. Pegou na hora que ele não eu está, acho hein? que Eu acho que tem que encontrar o valor de Y, dar o valor de X para encontrar o valor de Y, é isso? É mais ou menos isso? Pode ser, isso é uma representação. Aqui, Francisca também falou aqui, por tabela, por gráfico. Né? Vocês estão bons, né? Se juntando aí o grupo, vocês já davam para tirar aí sei lá, um 5,5. Juntando a turma toda aí, dá para... Estou brincando com vocês. A função exponencial, Francisca, com a equação. Não, é justamente, veja, isso é uma provocação, mas na verdade... Fala, Zenei. Professor, essa aula vai até que horas? Porque a gente vai ter uma reunião aí, eu queria saber se pode sair. Pode, moço, pode. Mas vai demorar muito? Não, eu já vou encerrar, já. Tá. Ela vai até 10h20 a aula, né, o horário, mas a gente pode encerrar aqui daqui a pouco. Bom, é isso, o que vocês colocaram aqui é bacana. Muita gente falou aqui das representações, porque quando a gente fala de função, a primeira coisa que vem na cabeça de muitas pessoas é a fórmula, né? A fórmula. Falou em função, é fórmula. Até vocês começaram aí falando de f de x, Lívia escreveu f de x, mas alguém escreveu uma fórmula completa, x mais 1, x não sei das quantas, deixa eu ver que já passou lá tudo. Ali, ó, a Alexandra escreveu x menos 1, aí
a Islin escreveu x, f de x, y mais q, tudo isso são representação de função de um tipo de representação, que é a representação por fórmula. Mas aí teve... Quem foi que falou aqui, que já passou, eu não vi? Francisca. Né? Francisca falou que é por tabela, por gráfico, tá? E só faltou uma representação, né? Eu vezes 10 salgados. Pronto, fechou aqui. Eu multiplicando por 10 salgados é igual a amor verdadeiro, que a Islin colocou aqui. Pronto, foi a outra representação. Tá ok, Carla? Vá. Então, veja, a função, a representação de uma função, ela tem, de fato, 4 representações. Qualquer tipo de função, tá, Daniele? E aí, quando você for tratar, vocês forem tratar de função, vocês falem função, o correto não é falar função do primeiro grau, função do segundo grau, função do terceiro grau. Por favor, a partir de hoje, não falem mais função do primeiro grau, função do segundo grau ou função do terceiro grau. Vocês estão falando errado. Aí eu vou justificar por quê e explicar por quê. Porque o que tem grau não é a função, Maria Clara. O que tem grau é o polinômio que está associado à função. Então, jamais, principalmente um professor de matemática, deve falar função do primeiro grau, função do segundo grau, porque função não tem grau. O que tem grau é um polinômio que está associado a essa função. Tá? Um polinômio, então aí vocês têm que falar o quê? Função polinomial, usar sempre o nome polinomial no meio, do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, de grau N. E aí, voltando às representações, nós temos 4 tipos de representações para uma função. A fórmula, que foi o que vocês mais apresentaram. Depois, a primeira representação é a fórmula. Depois, a representação de tabela, né? Que foi como Francisca colocou. A representação de gráfico, que também Francisca apresentou. E faltou a outra representação, que acho que foi que a Aline trouxe ali, eu vezes salgado, igual a amor verdadeiro. Que, em outras palavras, né, seria a representação verbal de uma função. Tá? Então, função tem representação de fórmula, tabela, gráfico e verbal. Né? Aí, então, são essas representações que a gente traz e dessa forma a gente articula aí o pensamento, a reflexão, a crítica, né? A professora falava que não era correto, era a função de primeiro grau, exatamente. Tá joia, Joana, um abraço. Mas a gente vai estar encerrando. Então, dessa forma, no fazer pensar, obrigado, Joana, dessa forma no fazer pensar e no pensar crítico, reflexivo e fazer com que os alunos entendam, né, que a gente leva a uma aprendizagem significativa, tá certo? Então, a gente tem que sempre estar articulando essas situações. Veja, então, para a gente finalizar, encerrar nossa aula de hoje, eu vou pedir que vocês façam uma resenha breve desse texto, com no máximo 2 páginas, tá? Façam aí uma resenha dele, para vocês me enviarem na segunda-feira. Até segunda-feira, vocês podem enviar pelo meu e-mail, o e-mail que está no e-mail institucional, está lá no cigarro. Então, peguem aí o texto, deem uma lida e destaquem, façam uma resenha com no máximo 2 folhas. Tá? Não mais do que isso, isso já é o suficiente. Que aí a gente vai ver quais são os pontos importantes para a gente ir, ainda acho que a gente discute ainda na próxima aula, e na aula da quarta-feira a gente entra com outro texto, com outra discussão, aliás, perdão, outro texto não. Tá? Isso, uma resenha crítica, tá certo? E aí eu vou deixar livre para vocês, não precisa modelo, só colocar lá seu nome e a turma, para quando me enviar, identificar, né? Lá,
o nome de vocês e a turma, e tente salvar o nome, o arquivo com o nome de vocês, quando for me enviar lá no meu e-mail. Tá certo? Então, como a gente encerra agora, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ai, tá certo, uma hora ia sair, né? Né? Não é possível que essa turma não